Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando por essa live. Meu nome é Denise, eu sou estou como delegada nessa nova gestão no estado da Paraíba. Sou nutricionista clínica e atualmente estou como delegada também do CRN 6. Gostaria de dar boa noite a todos os nutricionistas que estão nos acompanhando, de todo o nosso conselho do CRN 6, que nos acompanha do Maranhão ao Rio Grande do Norte. É uma alegria e um prazer estar aqui com cada um de vocês nesse momento para a gente dividir um pouco dessa nossa live, né? A nossa convidada, daqui a pouco eu estou chamando ela. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa diretoria da nova gestão, né? Do nosso presidente Samuel Paulino, Riso, Hamilton, Margarete e Rui, que tem nos dado suporte aí. E agradecer por essa oportunidade. E a partir de agora, eu vou convidar a nossa entrevistada, que será a doutora Janilda, nossa colega nutricionista. Ela é nutricionista clínica, né? E especialista em aleitamento materno. E ela está lançando, hoje já está no site, na bio da nosso Instagram, o e-book dela, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso. E também ela vai falar um pouco da vivência dela no dia a dia de uma maternidade que faz parte do programa do Hospital Amigo da Criança, né? Que nós chamamos de IAC, né? E vou convidar ela aqui, ver se ela já está aqui. Vou chamar ela aqui, Janilda. Vamos ver se ela entra aí. Olá, Janilda. Olá, boa noite. Boa noite, Então, gente, essa Denise. daqui é a nossa colega nutricionista, né? Janilda, seja bem-vinda, Janilda, na Obrigada. nossa live, né? É um prazer recebê-la nesse momento para a gente dividir um pouco com os nossos colegas, né? Da Uhum. nossa jurisdição, do CRN 6, um pouco da sua vivência e também um pouco sobre o e-book, né? Que tá sendo lançado hoje também, né? Já está na bio do nosso Instagram, ele já está no site. E seja bem-vinda, né? Então, vou apresentar você, Janilda, como eu já falei antes de você entrar, Janilda. Janilda é nutricionista clínica, especialista, né, em aleitamento materno. Atualmente ela trabalha na maternidade Frei Damião, aqui no estado da Paraíba, e é um hospital que é referência do Covid-19, não é isso, Janilda? E eu Isso. queria que você falasse um pouco, se apresentasse um pouco, porque eu disse a ela que ela resumisse um pouco, porque o histórico dela, né, a formação dela tem muita coisa, e eu pedi para ela resumir. Então, eu estou resumindo, mas eu queria que ela fique à vontade, Janilda. Estamos aqui para tirar um pouco das dúvidas dos nossos colegas e as nossas também. A gente vai ser um bate-papo aqui nessa uma hora que nós vamos estar aqui, tá bom? Seja bem-vinda. Pode se apresentar aí. Pronto. Obrigada, Denise. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, né, tanto aí da parte do CRN. Foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande para mim poder estar A compartilhando. honra é nossa. Tá saindo tudo bem? O áudio Tá tudo ok, tá tá tudo tudo sim, estou ok? ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo O bem, sim. pessoal que está. Gente, vocês que estão aí, tá tudo ok? Vocês estão ouvindo a gente direitinho? Tanto Janilda quanto a mim? Eu acho que sim. Acho que Tá, sim, tá. né? Qualquer coisa, tudo ok, tudo Pode ok. falar, Janilda. Pronto, meu nome é Janilda Moraes, tá? Então, nós já estamos aqui praticamente, né, com essa especialidade, trabalhando com aleitamento materno há mais de 10 anos, não é? E aí já passamos aí pelo banco de leite, né? E já estamos atuando hoje diretamente na maternidade Frei Damião aqui em João Pessoa, né? Então, a minha especialidade é em bancos de leite, né? É em aleitamento materno,
certo? E também eu estou vindo aí desde 2012 como a supervisora, né, da autoavaliação da política IAC, né, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no hospital, na maternidade Frei Damião. Eu sou uma das monitoras do Estado, né, e aí a gente faz esse papel de supervisão de todos os passos, de toda a política, se a política está sendo cumprida de forma criteriosa, né, de forma adequada. Então, praticamente, a Isso. gente vem aí nessa luta há mais de 10 anos. E aí é uma paixão, tá no meu sangue, né? É uma paixão. Eu Todo sou mundo, testemunha disso, né? não Eu é? sou testemunha disso, né? Todo mundo que me conhece sabe que quando eu falo de aleitamento materno, meu olhinho brilha, Isso, é isso não mesmo. é? Então, Então, gente, vocês que as pessoas que estão entrando agora, Janilda, gente, a gente tá nessa live, né? Falando, o nosso tema da nossa live são os desafios do aleitamento materno nesses tempos de Covid, né? Janilda é a nossa entrevistada hoje, é a nutricionista clínica. Eu, Denise Santos, sou a nutricionista clínica e delegada atualmente do CRN6 do estado da Paraíba. E sejam todos bem-vindos. Quem tiver dúvida pode falar sobre a questão da nossa live. E dizer também, né, Janilda, que hoje é o lançamento do e-book, né, da cartilha, que é isso, justamente a iniciativa, né, do Hospital Amigo da Criança, que é o isso. IAC, né, para muita gente conhece como IAC, nós que trabalhamos, tanto quem já trabalhou como trabalha com aleitamento materno no Hospital Amigo da Criança, sabe o que significa o IAC. O IAC é Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, nós temos no estado da Paraíba, no Brasil e no mundo, que isso é um programa mundial, né? Isso é da Isso, Organização Mundial e da isso, Unicef, né? isso. Desde 91 que nós temos esse programa. É um programa excelente. Para quem não conhece, procurar saber um pouco, Janilda vai falar um pouco. Mas antes da gente começar, Janilda, a falar disso aí, eu queria que você me falasse qual a importância do profissional nutricionista numa unidade hospitalar que tem esse programa do IAC, né? Na verdade, o profissional nutricionista, eu não vou dizer, assim, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Eu não vou dizer que a gente, assim, é a estrela, mas que a gente tem uma grande potencialidade, né? Hoje em dia, assim, porque eu Isso, entrei, a gente tem uma, vamos dizer assim, a gente é muito restrito, a nossa categoria é muito restrita em números, né, para trabalhar com a política. A gente tem mais a categoria da a sua enfermagem. eu acho que a sua tá travando. Tá travando? Voltou agora? Tá travando. Voltou? Tá travando? Tá, voltou. Tá ok Voltou? agora. Tá ok agora? Tá ok. Voltou, né? Pronto. Então, Isso. na verdade, assim, quando a gente pensa em IAC, né, em Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a gente vê muito mais a categoria da enfermagem, né? A gente vê muito mais a categoria dos técnicos de enfermagem, né? Da classe da enfermagem em geral, mas poucos nutricionistas, né? E aí a gente sente um pouco, né? A gente sente um pouco, vamos dizer assim, a ausência de muito da categoria de nutricionistas, né? E aí a gente traz basicamente vamos dizer assim, vamos dizer que a gente poder ter um pouco mais de conhecimento do leite materno no sentido de composição, né? Nutrientes, né? Não Os é? nutrientes, Dos né? Da composição. nutrientes, de tudo que ele possui. Então a gente não tem só aquela visão de estar olhando, o bebê está no peito, ou então pega correta, posicionamento correto. A gente não olha só isso. Eu acho que é por isso que a gente se apaixona mais. É Não é verdade. porque a gente acaba sabendo o que de fato tem no leite materno, o tipo de proteção que vai causar não só a curto prazo, mas a longo prazo, ou seja, se a gente fizer esse incentivo e essa proteção do aleitamento materno nessas crianças, a gente vai estar promovendo a saúde deles a nível adulto. Quando ele chegar lá na idade adulta, ele vai ter essa proteção, né? Então, assim, a gente vê, na verdade,
a gente precisa ter a nossa categoria mais presente na política IAC. Isso, com certeza. Né? A gente Eu precisa, vejo, de fato, né, isso ter mesmo. essa presença. Isso, Janilda. Você me acompanhou também, eu participei. Eu também fiz parte do programa, né? Eu era vice-presidente de uma comissão de um hospital aqui, Amigo da Criança, de um município do estado da Paraíba. E eu trabalhei quase 2 anos como um vice-presidente dessa comissão. E é um programa maravilhoso, isso traz um benefício para a unidade hospitalar maravilhosa, é uma visão, a equipe multidisciplinar, mas é como você falou, eu sentia muita falta quando eu ia para os treinamentos, que eu via muito mais a equipe multidisciplinar, muito mais enfermeira, técnico de enfermagem, fono, não que nossos colegas também não seja importante, mas eu sentia falta de mais nutricionistas justamente na equipe multidisciplinar, e muitas das vezes, eu digo a você que está nos ouvindo, que está nos vendo nessa live, você que faz parte também do Hospital Amigo da Criança, do IAC, muitas das vezes a gente tem que se posicionar, não é isso, Janilda? Exato. A gente que trabalha com esse programa, muitas das vezes eu tinha que me dizer, não, peraí, eu sou a parte importante, o nutricionista, ele tem a sua parte importante aqui nessa equipe multidisciplinar, e você tem que se impor ali, claro, com profissionalismo, com educação, mas você tem que se posicionar. Sim, né? sim. A gente tem que, a nossa classe já tem que saber a sua importância. E nós, nutricionistas, eu acho que nessa questão da pandemia, mais do que nunca, nós iremos sair dessa pandemia muito mais fortalecido. E as pessoas vão, eu espero que a partir de agora as pessoas vejam nós, os profissionais, como nutricionistas, com outro olhar. E veja a importância nossa dentro desse contexto de saúde, né? Isso, Janilda? Isso, e eu queria que você também falasse um pouco sobre o IAC, Janilda, a importância para a unidade hospitalar. O que é que você vê como referência nessa questão do programa? Falar um pouquinho a importância desse programa para a unidade hospitalar. Antes de responder a tua pergunta, eu estou vendo que aqui a Alane está perguntando o assunto. Alane, tá. Né? Alane, né? Alane, o tema da live é os desafios do aleitamento materno nesse tipo de Covid, né? No tempo em questão à pandemia e também em relação ao Covid-19. E também em relação sobre o lançamento do e-book, Alane. Nós estamos lançando hoje o CRN6, um e-book sobre uma cartilha falando sobre o Hospital Amigo da Criança, né? Que é o IAC, Iniciativa Hospital Amigo da Criança. E a gente, como Janilda é a nossa, foi quem a fundadora, como é que a gente poderia dizer? Foi assessora a organizadora do e-book, então nós achamos que seria interessante a gente fazer essa live com ela, para ela explicar um pouco, porque tem muitos nutricionistas que não conhecem o programa do IAC, não conhecem a questão do Hospital Amigo da Criança. Muitas vezes, Janilda, o nutricionista ele trabalha em uma maternidade, em um hospital, que é o Hospital Amigo da Criança, mas ele não sabe a importância desse programa. Então, por isso que eu queria que você agora falasse sobre isso, a importância desse programa para a unidade hospitalar. É interessante que, assim, nem sabe a importância da política e nem sabe a sua importância como categoria na política, não é? Na política de IAC, né? De Iniciativa Hospital do Amigo da Criança. Então, contando para vocês um pouquinho, né? A gente vai dar uma introduzida, basicamente, como é que nasceu essa cartilha ou esse e-book? Não é? Foi um convite da nossa amiga Denise. E aí, quando ela me falou, eu disse, poxa, eu posso contribuir demais com os nossos colegas, não é? Porque, na verdade, a gente já tem o desafio da amamentação no dia a dia em tempos normais, não é? E em tempos de pandemia, isso triplicou de desafio.
não é? Porque nós tivemos muitas notas técnicas e elas mudavam muito rapidamente. E o que dizia em uma no dia anterior, no outro dia já lançava outra coisa e foi uma loucura. E a gente, como responsável pelo esse monitoramento, né, dos critérios IAC, a gente teve que assim, realmente, a gente foi esticado, a gente foi desafiado, né? Então, como é que acontece essa política IAC? A política IAC está basicamente já há 29 anos de funcionamento no Brasil. É interessante destacar, Denise, que, na verdade, o Brasil ele tem um olhar para o aleitamento materno de forma muito protetora, porque nós somos o único país onde os hospitais que têm o selo IAC, eles recebem recursos financeiros para manter esse título. Por isso que ele é tão, vamos dizer assim, tão supervisionado, não é? Porque nós somos o único país que, justamente porque a gente tem os índices de aleitamento materno ainda são baixos, né? Apesar de que a gente já teve aí aumento das taxas durante os anos, mas ainda não corresponde ao que se acredita ser adequado. A gente tem ainda taxas muito baixas, né? Ainda, do que se espera para ter como aleitamento materno. Então, na verdade, o primeiro hospital, o IAC, ele surgiu, que foi o INIP, né? E basicamente lá em 92, se eu não me engano, aqui na região Nordeste, né? E basicamente a gente tem aí como 4 critérios. Então, para que o hospital ele receba essa placa, esse título, esse selo, é necessário que siga 4 critérios. Então, que a gente cumpra os 10 passos do sucesso do aleitamento materno, né? Que a gente cumpra a lei do acompanhante, que a gente cumpra os cuidados com a mulher durante o trabalho de parto e parto, e que a gente tenha aí, basicamente, toda essa parte de NBCAL. O que é NBCAL? É uma, vamos dizer assim, que é uma norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, que faz com que, na verdade, todas as instituições sejam protegidas, no sentido de que, por exemplo, a gente tem restrições para a entrada de representantes de fórmula infantil, né? Os profissionais, eles não podem receber, por exemplo, agendas que tragam marcas de fórmula infantil, brindes, né? Brindes, presentes, não é? Esses representantes, eles só podem visitar a gente ou a classe médica no lançamento do produto e fora da vista de gestantes e de mulheres, numa sala específica, só para passar a parte técnica para a gente. Não é? Então, assim, é tudo muito... São várias ações que são colocadas em prática dentro da instituição, inclusive, principalmente nas instituições que apresentam o atendimento de pré-natal, não é? Então, esse pré-natal também tem os seus protocolos dentro da política IAC, e aí, dentro desses cumprimentos dos 4 critérios, esse hospital se mantém. Então, o monitor, ele vai repassar para o Ministério anualmente vamos dizer assim, um relatório gigantesco de tudo que acontece de cumprimento. Vamos ver quais são os passos que estão passando e quais são os passos que não estão adequados. É repassado para o Ministério. Está travando. Está travando. A sua está travando. Tá. Voltou ou não? Voltou. Voltou? E aí, anualmente, a gente faz essa informação. Voltou, Janilda? Para mim tá em ordem aqui, para você. Tá não? E aí... A sua está travando. Janilda, só um minutinho, Voltei. Por favor. A sua está travando muito, não está conseguindo ouvir o que você está falando. E agora? Voltou. Então, gente, voltou. Então, gente, o que Janilda aqui está falando justamente é isso, né? Porque, assim, travou um pouco a dela,
O que ela está querendo passar para a gente? O que ela está querendo passar para a gente é que o IAC, que nada mais é do que é uma iniciativa Hospital Amigo da Criança, criado pelo Unicef, criado pela Organização Mundial de Saúde. Então, o hospital que tem esse título, então, além de ter todos os benefícios para o paciente, o nome dessa unidade hospitalar, não é isso, Janilda? Isso. Também tem a questão financeira. Nós aqui no Brasil, nós também justamente temos esse incentivo por sermos um país ainda que ele ainda tem um déficit muito grande ainda sobre a questão do aleitamento materno. Não é isso, Janilda? Isso, e temos aí, como você falou, os critérios para ter um hospital desse com o selo e o título, não é isso, Janilda? Fala aí um pouquinho, tem os critérios e os 10 passos, né? Isso. Na verdade, os 10 passos fazem parte dos 4 critérios, né? Então, a gente tem os quatro critérios seriam os 10 passos, o cumprimento de todos os passos. Não pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 9. Tem que ser os 10, tá? O cumprimento dos 10 passos, o cumprimento da lei do acompanhante, o cumprimento da lei NBCAL, né? Que é justamente aí dessa parte de comercialização, né? Então, a gente tem as restrições quanto à entrada de fórmula, a entrada de representantes, enfim, e a questão dos cuidados amigos da mulher. Então, a gente tem todo um protocolo que assiste a mulher desde o período que ela dá entrada na maternidade até a alta. Então, é o cuidado específico com a mulher. E aí, os 10 passos vêm como cuidado específico para o bebê, o binômio, né? Mas aí a gente também tem esse outro critério que é só para a mulher, entende? Isso, é isso mesmo. Pronto, eu acho que ficou mais ou menos esclarecida essa questão, porque como a gente tem 1 hora, a gente tem muitas perguntas aqui tem ainda. Muita coisa ainda. Então, acho que você que ainda tem alguma dúvida, você pode entrar no Instagram de Janilda, né? Janilda, e no direct com ela e tirar algumas dúvidas, até mesmo no do CRN também. E a cartilha, né, que vai estar disponível, e tem a cartilha, né? Também, isso. Que vocês vão... Tudo que a gente está falando aqui, está tudo lá na cartilha. Isso. Então, a gente está fazendo só um resumo, não é isso, Janilda? Isso, exatamente. Então, a gente está justamente nisso. Tem alguns nomes, por exemplo, como ela falou, binômio ali, que talvez vocês não sabem o que é a mãe e o bebê, IAC, que é a Iniciativa Hospital do Amigo da Criança. Então, vocês, quando for ler o e-book e a cartilha, vocês vão... tirar essas dúvidas, né? Então, tem outra pergunta aqui, Janilda, falando justamente sobre a questão da pandemia, né? Como está a condição da prática do aleitamento materno, né? Como é que a gente pode ver essa questão dos hospitais, principalmente o que você trabalha, que é o Frei Damião, a maternidade Frei Damião, aqui no estado da Paraíba, que é um hospital que é referência. Nós temos outras maternidades, mas tudo que for relação à Covid, a Frei Damião hoje é referência no estado da Paraíba, não é isso, Janilda? E eu queria que você me dissesse como é que está essa questão do aleitamento materno com essas mães, essas puérperas que está internada, que está nessa fase, muitas vezes tem um estado mais crítico, né? E como é que também, que é uma pergunta dentro da outra, como é que está sendo a questão do aleitamento e como está sendo, se está tendo alguma recusa de alguma mãe por não ter tanto conhecimento, ter receio de estar com a pandemia, de estar com o coronavírus, com o Covid-19, né? E ter receio do bebê tomar esse leite e ser contaminado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vivência sobre essa questão, que eu acho que é a dúvida de muita gente também. Verdade. Então, assim, a nossa unidade, né, a Maternidade Frei Damião, ela passou a ser referência em abril, né, desse ano. E aí, praticamente, nós só recebemos pacientes reguladas, né? E que estejam com suspeitas ou confirmadas. Nós não estamos fazendo mais o atendimento sem ser dentro desse critério, né? Então, basicamente, se eu for te dizer assim, o que a gente teve de mais desafiador no início foi as categorias profissionais. Na verdade, a equipe, exatamente. A equipe então, disciplinar. Isso, as categorias profissionais, vamos dizer assim, foram as que a gente teve que trabalhar bem mais,
para que o aleitamento materno ela continuasse, ela se mantesse. Então, vários estudos começaram a ser lançados, né? E dentro dos estudos, nenhum deu respaldo para contraindicar a amamentação, certo? Nenhum. Não há nenhum tipo de evidência que se transmita, né, o corona pelo leite materno. E até se achou, fizeram outras pesquisas que na verdade, se registrou que o leite materno daquelas mães que se recuperavam de Covid começaram a ter anticorpos, né? Então, assim, fantástico. Isso é maravilhoso, Com né? certeza, com certeza. E aí toda a nossa maternidade passou vamos dizer assim, pela organização, né, de fluxogramas. Então, foi mantido o alojamento conjunto, que, se eu não me engano, é o passo 7, que isso é fantástico, é muito importante para a gente continuar o aleitamento materno, principalmente dando continuidade, né, à livre demanda. O que é livre demanda? É o bebê mamar a hora que ele quiser, não é? Isso. E aí a gente mantém o aleitamento materno. Então, o que nós fizemos? Basicamente, como a demanda de gestantes e puérperas é pequena em relação à infecção Covid, né? A gente não tem uma quantidade assim nesse público, né? Nesse perfil. Então, a gente conseguiu colocar as enfermarias privativas. Então, fica uma por enfermaria. E a gente respeitando aquele distanciamento entre o leito da mãe e o berço do bebê, num espaço aí de 2 metros, tá? Então, a gente conseguiu fazer esse distanciamento, né? E aí o bebê fica com a mãe, a gente respeita o alojamento conjunto, não é? E aí todo esse apoio é realizado pela equipe. Então, por exemplo, se a mãe tem alguma dificuldade ou apresenta alguma dificuldade de colocar o bebê no peito, ou apresenta alguma intercorrência mamária, a gente tem praticamente tanto a equipe do alojamento conjunto, quanto a equipe mais especializada, que é a do posto de coleta, pela qual eu sou a coordenadora. Né? Então, a gente faz todo esse apoio, que isso daí já é o passo 5, tá? E quando acontece, por exemplo, da mãe ter que ir embora e de alguma forma esse binômio, essa duplinha aí, né, mãe e bebê, precisam ser separados, a gente faz um manejo diferenciado. Vamos supor que essa mulher, ela tem algum agravo e ela precisa ser interna na UTI materna, mas ela tem condições ainda de realizar uma ordenha. A gente vai retirar o leite dela e encaminha para o bebê. E aí é uma coisa importante que os nutricionistas têm que ficar atentos para quem trabalha em IAC, né, em Hospital Amigo da Criança. A via de alimentação, porque aí a gente corre o risco de descumprir o passo 6, que é justamente da entrada de fórmula, porque separa o binômio, não é? E aí separou a dupla mãe e bebê, então corre-se o risco daqueles excessos de complemento de fórmula infantil, não é? E aí, que vai atrapalhar, né, toda a sequência da amamentação. Exato, vai fazer um estrago no fluxo, né? Sim. E a outra questão, via de alimentação. Todas as notas técnicas, elas vieram relatando e dando respaldo para que fosse, na verdade, administrado no bebê esse leite da própria mãe, por copinho, colher ou xícara. Nada de mamadeira, porque se a gente entra com a chuquinha, chuca, mamadeira, que aí você tem a confusão de bicos e aí você, na verdade, o bebê desaprende a mamar, se acostuma na mamadeira e quando for para o peito da mãe, não vai conseguir pegar o peito. E aí foi uma das dificuldades que a gente teve, mas a gente se alinhou, né? E aí agora a gente está com esse alinhamento, né? Então separou, a gente dá uma checada se é possível, né? Se é possível fazer a retirada desse leite. Se não, a gente, dependendo se o bebê estiver na UTI 1 ou 2, a gente mantém com leite pasteurizado, que é o leite doado, de doadoras, não é? E aí a gente mantém esse bebê até que essa dupla retorne novamente, né? E aí o suporte da amamentação permaneça, né? A gente está fazendo esse fluxo.
tá? Até porque também, né, Janilda, vocês que estão nos ouvindo, tá nos vendo nessa live, a maternidade Frei Damião, além dela ser uma referência, é uma maternidade de referência do Covid, também ela é uma também dessa referência também do banco de leite, não é isso, Janilda? Isso, Janilda também já exatamente. trabalhou no banco de leite, então nós temos também lá na Frei Damião, aqui no estado da Paraíba, aqui em João Pessoa, na capital, nós temos esse banco de leite que fica no anexo do Hospital da Maternidade Frei Damião. Aí, já que a gente está falando nessa questão do aleitamento materno, estamos falando sobre a alta, né, da puérpera, eu queria que você falasse também, Janil, como é que está a questão do banco de leite, os desafios que está sendo encontrado nesse momento de pandemia, né? Uhum. Onde o mundo está passando por essa situação toda, muitas dúvidas, muitas incertezas, e principalmente muita falta de informação, muitas das vezes, e muitas mães estão se recusando a até ir mesmo no banco de leite e fazer essa doação, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre a questão do banco de leite, Pronto. né? Sim, Já eu que a gente nem te está falando. respondi da questão da resistência materna, né? Eu Sim, acho que da né, isso, bom ponto. acabei falando muito. É Se uma as das, mães, né? uma das coisas que a gente observou e que foi muito legal. A gente esperava, eu pelo menos, uma visão minha, eu esperava que a gente tivesse muita resistência materna para amamentar. Mas graças a Deus, esse perfil de mulheres que chegou para a gente não dá trabalho nenhum. Que coisa Não boa, dá viu? trabalho nenhum. Elas são super cooperativas, super participativas, bebê sai mamando. E aí a gente tem o cumprimento do passo 10, que é justamente a gente dar suporte no pós-alta. Então, o que acontece? Hoje a gente tem o que nós chamamos de egresso Covid, tá? Então, como é que funciona? A mulher recebeu alta, com 24 horas a maternidade entra em contato com ela. Com 24, se eu não me engano, com 24, com 48, 72, depois 7 dias e 14 dias. Então, nesse intervalo, se houve algum tipo de intercorrência, seja com ela sentiu algum sintoma, teve alguma intercorrência no processo cirúrgico, alguma coisa, e ou ela teve alguma intercorrência mamária, ou o bebê não está pegando, ou ela tem excesso de leite, a gente está dando esse suporte. Então, nesse intervalo, a gente consegue capturar essa mulher aí e a gente fazer a devida orientação para que a gente fortaleça que pelo menos até os 15 dias essa mulher vença os desafios da primeira quinzena de amamentação, porque se isso for coberto, né, e a gente conseguir dar esse apoio, esse suporte, ela vai continuar tranquilamente essa amamentação sem problema nenhum. E a gente consegue aumentar os índices de aleitamento materno por mais tempo. Não é? Sim, Isso é me muito lembra aí bom, a né, pergunta do Janilda? banco de leite, não foi? Se está tendo alguma resistência no banco de leite, né? Se está tendo os desafios que está sendo, né? Certo. Veja Vamos aí dizer na o que é que verdade, a você, gente da sua teve vivência como isso. a sua vivência tanto na maternidade como você também tem contato com as meninas lá do Manu, as meninas lá do banco de leite, Sim, né? sim, sim. Na verdade, assim, como maternidade, que a gente tem um posto de coleta, né? Ou seja, aquela sala específica para coleta de leite, então que atende todas as mães internas, né? Então, praticamente a gente sentiu muito nesse período, porque Isso. o tempo de internação dessas mulheres foi antecipado, né? Foi reduzido, elas começaram a receber alta mais rápido do que anteriormente. E aí, o que acontece? A gente já chegou a esse ano já, praticamente, a gente tem uma coleta interna em torno de 22 litros de leite, só interno, tá? É muito leite, tá? Vamos supor aí que um freezer caiba uns 10 litros, então praticamente 2 freezers de leite por mês, tá? Por mês. Então a gente teve uma coleta interna muito boa. Só que com a pandemia, o que acontece? Esse tempo de internação reduzido, né, de pós-parto reduzido, a gente começou a ser desafiado porque as nossas coletas reduziram muito.
né? Então, o que que a gente começou a fazer? Com esse regresso Covid, a gente consegue capturar essas mães pós-alta, que aí já dá tempo ela ter uma produção maior, e aí ela pode, na verdade, se o bebê tiver com a gente, interno na unidade, ela vai ser, né? Ela vai doar para o próprio bebê, tá? Então, a rede brasileira, ela entrou com uma A sua, regularidade. a sua, a Tá sua tá travando travando de novo. de Tá. novo, voltou. E É. aí, voltou? Voltou. Tem até uma pergunta aí sobre justamente isso, já que está perguntando que a mãe está amamentando, né? Uhum. Não estou dando aqui direito. Ela disse Eu, que eu não já vi que aqui. as suas condições fisiológicas pode afetar a sua saúde psicológica, né? Uhum. Eu acho que é isso que ela disse. A saúde mental, né? Saúde mental. Isso. Na verdade, a gente não teve muita dificuldade com isso, tá? As mães, elas se apresentaram bem emocionalmente, assim, mentalmente, até porque a gente tem uma equipe multidisciplinar, que a gente tem psicólogo, assistente social, então o aparato é bem grande para dar cobertura para essas mulheres, né? E aí o que acontece? Pronto. A rede brasileira, ela botou como critério, apesar de que a pasteurização elimina, né, o corona, ele destrói o corona, mas a nossa rede brasileira de bancos de leite entra como critério de que a doadora, a mulher que é para ser doadora, ela tem que ser saudável. Tem que estar Então, saudável. Covid confirmado ou suspeita, ela não pode ser doadora, tá? Ela pode ser doadora exclusiva, ou Doadora para seja, você, para o bebê dela, para o tá? seu bebê, Para o isso. bebê dela. E aí, por isso que a gente tem uma dificuldade maior internamente, tá? Que não é a realidade de outros hospitais, como, por exemplo, o Edson Ramalho, né? O Cândida Vargas, que tem mulheres lá saudáveis que podem ser doadoras, entende? Então, Sim. porque assim, o nosso banco de leite é o centro de referência estadual, que recebe de todas as instituições daqui de João Pessoa, né? E aí o que acontece? Eu estou passando para vocês a nossa realidade local interna, maternidade Frei Damião, tá? A gente de fato sim teve uma redução brusca de doação de leite, que tanto é que a gente chegava a coletar por mês em torno de 22 litros, e aí isso reduziu para 3, 4 litros, tá? Então uma redução bem significativa. E Até aí, também com a questão do isolamento social. sim. Aqui, por exemplo, no estado da Paraíba, os nossos transporte público, Uhum, então, é uma maternidade pública, né, que uhum. atinge principalmente aquelas comunidades. Então, muitas das vezes as pessoas elas não tinham como ir até a Frei Damião, ir até a maternidade para fazer essa doação, né? Muitas Mas das aí vezes no tinha que caso, ligava também, mas muitas vezes as pessoas tinham receio de ter uma pessoa é, que trabalha em hospital dentro da é, sua casa. isso, Então tem toda aquela é, questão isso da foi questão do isolamento social que eu acho que atrapalhou um pouco isso foi também. um relato da equipe do Banco de Leite. Isso foi um relato da equipe do Banco de Leite. Porque como é que acontece hoje no centro de referência? Existe um agendamento, uma rota planejada, né, que o banco de leite vai até a casa da doadora para recolher esse leite, tá? Então, cada doador, o banco de leite vai lá pegar. E tem a responsabilidade, pelo menos uma vez por semana, estar passando na casa dessa doadora para recolher o leite. Até porque o banco de leite programa isso para que tenha todos os cuidados de cadeia de frio, que vai na caixa térmica preparada, com termômetro, tudo bonitinho para não perder o leite, né? Então, o banco de leite já tem esse protocolo de ir na casa, né? Então, assim, isso a gente não teria dificuldade em relação ao transporte, mas a gente teve o que você abordou, que a maioria das pessoas não queriam receber a equipe, e principalmente da Frei Damião, pelo fato Que de já é ser referência do referência. Covid, né? Isso, Então, exatamente. psicologicamente, as pessoas já É, acham que todo mundo sim. que trabalha lá, né? Sim, Então é sim, complicado, né? sim, sim. Nós Aí temos esses desafios, teve né? esse desafio, sim, é verdade, verdade. Então, aí, a gente só tem 20 minutos, Ah, né? Que meu a hora Deus. corre, né? É.
Então, a questão, eu queria ver também, Janilda, com você, como é que tá os protocolos para o direito do acompanhante, né? Porque Uhum. para você que está nos acompanhando, o Hospital Amigo da Criança, ele tem critérios e tem alguns passos, como a questão do acompanhante, que é um direito da gestante, né? Da paciente, e ele não é visita, né? Ele é um direito Isso. assistido. Então, como é que está essa questão do acompanhante, no momento difícil que nós estamos vivendo, onde temos hospitais, por exemplo, que não está aceitando o idoso, por exemplo, que não está direito a acompanhante, uma criança que não pode ter acompanhante, a mãe ou o pai. Então, como é que está a questão do IAC, algum protocolo sobre essa questão do acompanhante? Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Pronto. Como um dos critérios do IAC é a lei do acompanhante, né? Então, assim, é lei, né? E como você mesmo disse, não é visita, não é? Então, assim, ela permanece sendo executada, mas de forma modificada, tá? Então, agora, a mulher permanece com o direito do acompanhante de livre escolha, que pode ser o marido dela, né? Pode ser a mãe dela, pode ser a irmã. Agora, é interessante que os critérios sejam o seguinte: é um acompanhante único da entrada até a saída dela. Então, entrou para assistir, para acompanhar o parto e tudo, esse acompanhante vai ficar até o momento dela receber a alta. É um acompanhante único. A gente não pode ter troca de acompanhantes, tá? Esse acompanhante, ele tem que estar na faixa etária de 18 a 59 anos, tá? E ele também não pode estar no grupo de risco e nem pode ter sintomas. Ele precisa estar assintomático, tá? E outra coisa, a equipe vai orientar para que ele não fique circulando na unidade. Ele vai simplesmente ficar paramentado, fazer higienização de mão, ser orientado durante todo o percurso, né? Toda a trajetória da mulher lá, vai seguir os protocolos bem certinhos. E aí ele pode sim continuar acompanhando no alojamento conjunto, ficar lá. E aí a gente vê bem a presença dos pais, isso é incrível, muito legal, né? A presença do pai lá junto com a esposa, a família, né? Então, assim, a gente não tem as visitas, como a gente tinha anteriormente, e a gente tem esse acompanhante único. E aí é interessante ressaltar que tem esses critérios. E para a lei do acompanhante para o bebê que está interno na UTI 1 ou na UTI 2, UTI neonatal, né? 1 e 2, o que acontece? Essa mãe e esse pai, eles têm abertura, sim, pelo cumprimento da lei, é direito deles, só que é feita uma triagem. O próprio Ministério já estabeleceu esse protocolo, que seja feita uma triagem, ou seja, eles precisam estar assintomáticos, tá? E para evitar aglomeração, é interessante que o pai e a mãe alternem as visitas. Então, por exemplo, se um dia vai a mãe, no outro dia vai o pai. Não vai os dois juntos, entende? E aí eles precisam estar assintomáticos. Até porque existe o cruzamento também, né? Para não ter cruzamento de, Sim, né? sim. Mas que é importantíssimo que se tenha essa visita, até porque o bebê precisa da voz de referência dos pais. O bebê, ele percebe a presença do pai e da mãe, ele reconhece a voz. Então, é por isso que essa lei vem para proteger o prematuro, para proteger o bebê que está interno na unidade neonatal. E aí, dessa forma, feita a triagem, respeita-se tranquilamente a entrada do pai ou da mãe, e aí ele não é visita, ele tem direito de acompanhar o bebê, certo? É verdade. Esse programa do IAC é um programa maravilhoso. Quem não conhece, Fantástico. procurar saber um pouquinho. É um programa muito humano, Muito. é um diferencial para a gestante, para o É, bebê e para o pai, né? Então, isso. isso é lei, né, Janilda? Isso. Uma E coisa para o que eu aleitamento acho assim, materno, né? E para o isso, aleitamento uma materno. coisa que eu acho de Né? tudo isso, dessa questão do IAC, dos critérios, dos 10 passos, aquela questão da hora ouro, para quem não sabe o que é uma hora É. ouro, é a hora que o bebê nasce e é colocado em cima, pele a Isso. pele da mãe. Então, eu acho essa parte a mais incrível. Então, a criança ela sai Uhum. chorando,
quando põe em cima do peito da mãe, assim, para ela ficar, ela já fica calma, tranquila. Então, eu acho essa parte que agora a gente nem pode, Tem nesse momento, fazer essa parte, modificações. né? O Houve uma passo 4 modificação, teve uma nota técnica, né? modificações. Isso. O passo 4 ele passou por essa modificação. Ele não foi abolido, nem vetado, né? Mas ele, na verdade, vem como um critério diferenciado, aí, umas alterações. Então, por exemplo, como é que acontecia antes? O bebê nascia, seja cesariana ou seja normal, imediatamente ia para cima da mãe. E aí, muitas vezes, ele não era obrigado a ele mamar, mas muitas vezes o bebê já mamava, o leite já descia e era aquela coisa fantástica, né? E aí ele tinha que passar 1 hora com a mãe para depois os cuidados da pediatria serem executados e da enfermagem. Como é que acontece agora? Ele não foi abolido, mas aí a gente tem uma diferenciação. O bebê nasceu, ele vai para o berço aquecido, pediatria faz todos os cuidados, enfermagem faz todos os cuidados. Enquanto isso, a mãe está passando por todo o processo de higienização, vai ter que trocar lençol, vai ter que trocar a roupa dela, ela vai ter que tomar banho, ela vai ter que trocar máscara, troca tudo, e aí sim, depois disso tudo, que a mãe estiver totalmente higienizada, o bebê vem para ela e vem para cima dela, e aí acontece o contato pele a pele. Tá? Então a E gente também é tem uma essa. questão importante, né, Janilda? Lembrar também a questão do IPI, né? Sim, Do sim, equipamento com de proteção certeza. para essas mães e para os De pais, né? proteção. Elas Sim, continuam usando sim, máscara, toda aquela sim, parte sim. da proteção todinha, né? Muitas das vezes Isso, a troca de 2 em 2 horas, para não ter nenhum isso, tipo de contaminação, nem de isso. cruzamento. Isso é Isso. importante também, A né? amamentação é interessante você ter lembrado disso. A amamentação ela só vai acontecer se a mãe estiver usando máscara, certo? Ela não pode, por exemplo, se ela tossir ou espirrar, essa máscara ela já vai ter que ser trocada, tá? Vamos supor que ou ela vai tossir ou espirrar e a mama esteja exposta, e aí, nesse caso, ela precisa fazer a higienização da mama, só nesse caso, se ela tossir ou espirrar e a mama estiver exposta, tá? Antes que o bebê venha. Então, normalmente, ela tem que praticar a higienização das mãos antes e depois de tocar no bebê, né? Ela vai ter que estar usando máscara, e aí, nesse critério aí, tá? Por exemplo, a higienização das mamas vai acontecer durante o banho, tá? Normal, água, sabonete, enfim, normal. Mas caso antes da mamada ou ela vai tossir, ou se ela tossir ou se ela espirrar, com a mama exposta, aí ela vai precisar fazer a higienização da mama com água e sabão, respeitando os 20 segundos, tudinho, para depois colocar o bebê no peito, tá? Isso. E aí, respeitando também, por exemplo, se ela tossir ou espirrar com a máscara, ela precisa trocar também, certo? Esses cuidados. Mas aí a amamentação pode ocorrer tranquilamente. Também tem uma pergunta aqui, Janilda, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Diante dessa pandemia, como superar os desafios profissionais, né? Como treinar, como falar a mesma linguagem, essa equipe multidisciplinar. Eu acho que a coisa mais difícil Sim, é essa travou. comunicação entre a equipe Travou. multidisciplinar, todos que fazem a unidade hospitalar, que ela é reconhecida e tem o selo como Hospital Amigo da Criança, os desafios dessa linguagem, dessa comunicação, né? Quais são os desafios hoje que você tem mais observado? Muito. Vários, vários, vários. Esse é um dos desafios, até mesmo quando a gente está no cenário normal, tá? Que é o equivalente ao passo 2, que é justamente você manter a equipe treinada. E a gente tem que manter, no mínimo, 80% da equipe treinada, tá? Então, esse é um desafio gigantesco. Nós fizemos para se reinventar nesse período de pandemia. Nós estamos criando um curso online,
que a gente dê cobertura para todos os profissionais que entraram na equipe, até porque a política exige, não é, que o funcionário que seja admitido nessas instituições, até 6 meses, eles precisam passar por um treinamento, tá? Então, o que é que nós fizemos? Como a gente teve a entrada de muitos profissionais, né? A gente teve processo aí de admissão. Seletivo, né? Seletivo, isso. E aí a gente vai dar cobertura para todo mundo, possivelmente daqui uns 15 dias. Eu vou estar treinando todos esses profissionais via online, com web aulas, né? Com questionários, com lista de presença, tudo certinho. E aí, praticamente, depois que eu treinar todo mundo, os profissionais que foram treinados o ano passado precisam ser atualizados. Aí eu vou partir para a equipe para atualizar, os que já fizeram. E fazer agora, né? Nós estamos abrindo a agenda agora, organizando o curso para os que foram admitidos, né? Os novatos. Esse é o equivalente ao passo 2. Eu também, eu penso igual a você, Janilda. Eu, na comissão, como vice-presidente, que eu estava lá, nessa unidade hospitalar, para mim, a maior dificuldade que eu encontrei, porque, assim, vocês que estão nos vendo agora nessa live, porque não é só você ganhar o título Hospital Amigo da Criança, e participar desse programa, que é um programa mundial, que se chama IAC, que é, como eu já falei, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, mas você também passa pelo processo também para você manter. Então, o mais difícil é você manter, não é você só ganhar o título, mas você manter. Então, você passa por um processo depois de reavaliação, não é isso, Janilda? Isso. E a gente, para manter que toda a equipe multidisciplinar, que toda a unidade hospitalar fale a mesma linguagem, é muito difícil. Então, eu pessoalmente, como eu estou falando de mim, a experiência que eu tive, foi muito difícil, foram um momento para manter, porque a gente passou pelo processo lá de como é que se dá o nome? Foi de revalidação, né? Revalidação, isso. Revalidação. Então, foi um processo, você até nos ajudou, né? A maternidade Frei Damião nos ajudou, então eu achei muito complicado, muito difícil. Muito. Então, é como você falou, é muito complicado, sabe, Janilda? Eu queria que você... Aí a gente tem 5 minutos para a gente encerrar nossa live. Então, eu queria que você falasse mais alguma coisa que você acha que não estava dentro das minhas perguntas, e você falar aí alguma coisa mais a acrescentar, o que é que você teria a acrescentar mais na nossa live aí para os colegas nutricionistas da toda a nossa jurisdição, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, né, Ceará, todos eles que estão nos ouvindo aí, a nossa jurisdição que é um pouco grande, né? Uhum. E assim, estamos muito grata, Janilda, pela sua participação. Eu queria agradecer a você pela sua disponibilidade, tanto de fazer, quando eu convidei você para fazer a cartilha, eu achei interessante, porque nós temos, você sabe, vocês que têm acompanhado as nossas redes sociais, as nossas plataformas, tanto o site como o Instagram, nós temos tido várias informações, várias cartilhas, várias notas técnicas, tanto do Conselho Federal, como do nosso Conselho Regional, como algumas universidades, alguns profissionais, e eu achei interessante esse tema, porque eu já conhecia Janilda, eu já participei de treinamento com ela também, e fui ricamente assim, instruída nesse tema. E queria dizer a você, Janilda, que o CRN está disponível para aquilo que você precisar, e tantos outros nossos colegas, né? Segunda-feira nós estamos voltando, né? As nossas atividades aqui na Paraíba, em toda a jurisdição, no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Alagoas, Maranhão, todos nós estaremos voltando. É importante lembrar que
os atendimentos têm que ser agendados, né, para que não esteja nenhum tipo de aglomerações. Alguma dúvida que vocês tiverem, fala no nosso direct, no nosso site, deixa suas dúvidas. Você que está em alguma unidade hospitalar que acha que está tendo alguma coisa que não está conforme as nossas normas, ao nosso código de ética, que você faça a sua denúncia ou faça a sua queixa ou alguma coisa que vocês queiram, né? É isso, Janilda. Eu queria que você falasse aí alguma coisa a mais, que a gente está acabando nossa live, né? Queria que você resumisse aí alguma coisa a mais que você quisesse abrilhantar mais acrescentar na nossa live, né? Na verdade, assim, eu quero agradecer principalmente à gestão da maternidade, porque uma das coisas também que a gente tem com bastante desafio é quando a gente não tem apoio de gestão, né? Então, assim, nós encontramos na nossa atual gestão total apoio, não é, para a questão da amamentação. Então, nós temos aí a doutora Celda Gomes, eu queria honrá-la aqui, né, diante aqui do CRN, pelo apoio. Ela tem sido uma diretora assim, fantástica, que na verdade, ela assumiu a bandeira do aleitamento materno, não é? E isso foi primordial para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem feito e tem executado. Porque se a gente não tiver apoio da gestão, a gente não consegue colocar nada em Ninguém faz nada execução. sozinho, né? Ninguém faz A nada gente não faz nada sozinho. Isso. E aí eu gostaria muito, né, de estar aqui citando o nome dela como grande apoio para a gente, né, como aleitamento materno, como membro da comissão de aleitamento materno, porque ela também faz parte, né, da nossa comissão. Então, assim, eu queria deixar aqui a minha gratidão e dizer como é importante o gestor, de fato, participar e assumir essa bandeira do aleitamento materno. Isso é fundamental para que os índices de aleitamento materno na nossa sociedade, eles acabem aumentando. Isso é parte fundamental, não só dos profissionais em si que estão ali na execução, mas também quem está nos bastidores de gestão, que está lá liberando e dando total apoio para a gente. Então, eu gostaria de deixar esse agradecimento citando o nome dela, né, como apoiadora total aí do aleitamento materno. E dizer que eu sou totalmente agradecida pelo convite, pelo apoio do CRN. Nós tivemos também o apoio da Secretaria de Saúde aqui estadual, que isso é muito importante, não é? Da referência IAC dentro da Secretaria Estadual de Saúde, não é? Que foram os revisores técnicos da cartilha, não é? Então, assim, eu queria deixar também, né, o meu agradecimento à Secretaria Estadual de Saúde pelo apoio, né, e o apoio de vocês aí. E agradecer demais por vocês terem me permitido, né, contribuir, porque é tão bom a gente compartilhar aquilo que a gente tem como experiência, que deu certo, e a gente pode ajudar tantos outros profissionais, e principalmente a nossa categoria, né? A gente pode estar colaborando. É esse, né? Colaborando e o nosso foco é esse, e né, compartilhando, exatamente. Quando eu pensei na cartilha, exatamente, foi para deixar tudo mastigado. Quem seguir a cartilha vai manter tranquilamente o selo IAC, vai manter a placa do hospital. Quem seguir direitinho lá essa cartilha vai estar mantendo o título e ainda mais vai estar colaborando para o aumento dos índices de aleitamento materno na nossa sociedade, né? Não só aqui paraibana, como a nível de todo o Nordeste, e quem sabe aí que eu já vi nutricionista aqui do Acre, tá? Então a gente está lá na região norte também, né? Então, que a gente assuma essa bandeira como categoria de proteger o aleitamento materno. Nós somos profissionais importantíssimos nessa proteção do aleitamento materno, no apoio ao aleitamento materno, e a gente pode sim, como categoria, contribuir e muito para uma sociedade onde a gente tenha muito mais doadoras de leite materno, onde a gente tenha muito mais mães amamentando e muito mais bebês sendo beneficiados, não só agora na fase de bebê, mas também na vida adulta, né? E eu gostaria de deixar o meu agradecimento.
A nós que somos gratos a você, Janilda, em nome do CRN, em nome do nosso presidente, Samuel Paulino, quero agradecer a ele também por essa oportunidade, tanto a Samuel como a Risa, a Milton, a Margarete, e principalmente a Rui, que está nos acompanhando, que nos deu esse suporte. Né? Lembrar que a Gostaria live vai ficar salva, né? Isso, eu vou salvar. E assim, Pronto. tem 20 segundos. Então, gente, o foco nosso com essa live é levar informação aos nossos colegas nutricionistas. A nossa gestão, a nova gestão, está preocupada em manter todos os nossos profissionais bem informados. Muito obrigada a todos. Estamos já